se os gigantes da Bíblia fossem reais? E se antes das grandes civilizações, seres colossais vagassem pela terra, misturando o divino ao humano? Os Nefilim, figuras envoltas em mistério, aparecem em textos sagrados como descendentes de anjos caídos e mulheres humanas. Mas sua presença vai muito além da religião. Ela ecoa em mitos, arqueologia, filosofia e até na cultura pop. Neste vídeo, vamos explorar quem foram os Nefilim, por que eles fascinam estudiosos há milênios e como sua história se entrelaça com os alicerces da antiguidade. Você vai descobrir curiosidades surpreendentes, conexões com outras culturas e o impacto que essas entidades tiveram na formação do pensamento humano. Mais do que uma viagem ao passado, este é um convite à reflexão. Como os mitos moldam nossa visão de mundo? O que os Nefilim revelam sobre os limites entre fé, ciência e imaginação? Ao entender essas figuras, você amplia sua percepção sobre a origem das ideias, da moralidade e da espiritualidade, e mergulha em um universo onde o extraordinário é parte da construção do real. Prepare-se para uma jornada que atravessa textos antigos, interpretações ousadas e mistérios não resolvidos. Os Nefilim não são apenas personagens bíblicos, são chaves para decifrar como a antiguidade pensava, sentia e sonhava. E tudo começa agora. Começaremos com o capítulo 1, A Lenda dos Gigantes. Ele terá uma introdução impactante para capturar a atenção e servirá de base para o que está por vir. A transição para o próximo capítulo será crucial para manter o interesse. Capítulo 1. A Lenda dos Gigantes. Imagine um mundo onde gigantes caminhavam sobre a terra. Não estamos falando de contos de fadas, mas de uma das narrativas mais enigmáticas e controversas da história. A Bíblia, no livro de Gênesis, nos apresenta os Nefilim, descritos como gigantes ou homens de renome. Eram o resultado de uma união misteriosa entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Uma passagem em Números volta a mencionar esses seres colossais, desta vez na terra de Canaã, onde os israelitas os temiam, dizendo que se sentiam como gafanhotos perto deles. Mas o que realmente se esconde por trás desses versos? Eram eles seres de outro mundo, anjos caídos que se rebelaram contra o divino, ou apenas a interpretação de algo que as pessoas daquela época não conseguiam compreender? A história dos Nefilim é um convite para desvendar o que a antiguidade considerava sagrado e sobrenatural. Prepare-se para mergulhar nas teorias, nos mitos e nas evidências que cercam a lenda dos gigantes bíblicos. Capítulo 2. Filhos de Deus, filhas dos homens. A origem do mito. Onde a Bíblia fala sobre os Nefilim, ela nos dá uma pista intrigante. Sua origem vem da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas o que isso realmente significa? Essa frase enigmática tem sido debatida por milênios, e as interpretações se dividem em 3 teorias principais. A primeira e mais dramática delas é a teoria dos anjos caídos. Esta é a visão mais popular e a que mais alimenta a ficção. Ela sugere que os filhos de Deus não eram humanos, mas sim anjos que abandonaram seu lugar no céu, desceram à terra e se misturaram com mulheres humanas. Segundo essa crença, esses anjos desobedientes geraram uma progenie híbrida e monstruosa, os Nefilim, que eram fisicamente superiores, mas moralmente corrompidos. Essa ideia é reforçada por textos antigos como o livro de Enoque, que detalha a queda desses vigilantes e sua subsequente punição. Para os defensores dessa teoria, os Nefilim representam o ápice da corrupção na antiguidade, a prova de que a maldade não vinha apenas da humanidade, mas também de uma rebelião celestial. A segunda teoria oferece uma visão mais pé no chão, a teoria dos homens poderosos. Nessa interpretação, os filhos de Deus não seriam seres celestiais, mas sim homens da elite, líderes tribais ou governantes autoritários. Eles teriam se aproveitado de seu poder para se casar com quem quisessem, independentemente de sua linhagem ou status,
corrompendo as normas sociais e religiosas da época. A expressão de filhos de Deus seria uma forma de se referir a pessoas que se comportavam como se estivessem acima da lei, agindo com a prepotência de uma divindade. Os Nefilim seriam, então, os filhos desses líderes, poderosos e imponentes como seus pais, mas não necessariamente gigantes físicos, e sim gigantes em influência e renome. Por fim, a terceira teoria, que muitos consideram a mais teologicamente sólida, é a teoria das linhagens antigas. Segundo essa visão, os filhos de Deus seriam os descendentes da linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão, uma linhagem considerada justa e devota a Deus. As filhas dos homens seriam descendentes da linhagem de Caim, a linhagem que assassinou Abel e se afastou de Deus. Assim, a união de filhos de Deus com as filhas dos homens representaria o casamento entre a fé e o pecado. O resultado, os Nefilim, simbolizaria a corrupção completa da humanidade, a mistura do que era bom com o que era mal, culminando em uma sociedade tão pervertida que precisou ser purificada pelo dilúvio. Cada uma dessas teorias oferece uma explicação para a origem dos Nefilim, mas todas elas nos levam a uma conclusão. A história desses gigantes, independentemente de sua literalidade, serve como uma poderosa parábola sobre a corrupção humana e a necessidade de ordem em um mundo caótico. Capítulo 3. O significado por trás da história. À primeira vista, a história dos Nefilim pode parecer apenas um conto fantástico sobre gigantes. No entanto, ela carrega um peso teológico e cultural imenso. Para as comunidades da antiguidade, essas narrativas não eram apenas para entretenimento. Elas serviam para explicar a realidade, a moralidade e o relacionamento entre o divino e o humano. A presença dos Nefilim na Terra, logo antes do dilúvio, atua como uma justificativa para a punição divina. O mundo, de acordo com o texto bíblico, havia se tornado violento e corrupto. A união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens é apresentada como a gota d'água, o ponto de virada que mostrou a total degeneração da humanidade. Os Nefilim seriam a manifestação física dessa depravação moral, um símbolo da extrema corrupção que clamava por um juízo. A história, portanto, não é sobre a existência de gigantes, mas sobre o motivo pelo qual Deus se viu compelido a limpar a terra. Além disso, a narrativa dos Nefilim pode ser vista como uma parábola sobre a miscigenação. Para os povos da antiguidade, a pureza da linhagem era um tema de suma importância. Casamentos entre diferentes tribos ou grupos religiosos poderiam ser vistos como uma ameaça à identidade e à fé de uma comunidade. A história dos Nefilim, nesse contexto, funcionaria como um alerta sobre os perigos de se misturar com o outro, de abandonar as tradições e de corromper a linhagem. Era uma forma de encorajar a endogamia e a manutenção das tradições. Por fim, a lenda serve para explicar o inexplicável. Por que algumas pessoas eram mais altas ou mais fortes? Por que existiam heróis e reis tão imponentes? Para uma sociedade sem a nossa compreensão de genética e biologia, a resposta mais plausível para essas singularidades era a intervenção divina ou a descendência de seres sobrenaturais. Assim, a narrativa dos Nefilim não apenas explicava o aparecimento de indivíduos notáveis, mas também legitimava a sua existência e o seu poder. Em suma, a história dos Nefilim é muito mais do que um conto de gigantes. Ela é uma lente através da qual podemos entender as crenças, os medos e as explicações que as pessoas na antiguidade tinham sobre o mundo. Era uma narrativa que oferecia ordem em meio ao caos, uma explicação para o mal e uma justificativa para as ações divinas. Capítulo 4. Nefilim em outras culturas. A lenda dos Nefilim pode parecer única, mas a verdade é que a ideia de gigantes ou seres de origem semidivina é um tema recorrente e universal na antiguidade. A necessidade humana de explicar o poder e o mistério por trás de certas forças da natureza ou de grandes feitos levou à criação de mitos semelhantes em diferentes cantos do mundo. Começando pela Mesopotâmia, berço de algumas das civilizações mais antigas,
encontramos os Anunnaki na mitologia suméria e babilônica. Embora não sejam gigantes físicos em todas as descrições, eles são uma classe de divindades poderosas que se envolveram com a humanidade. Alguns textos os descrevem como seres imponentes que desceram do céu para criar a raça humana e ensinar a eles o conhecimento. A semelhança com a história dos filhos de Deus, que se misturaram com os homens, é notável, sugerindo uma possível troca de ideias ou uma fonte mitológica comum. A história do dilúvio, por exemplo, também aparece em textos mesopotâmicos como a Epopeia de Gilgamesh, reforçando a teoria de que as narrativas bíblicas podem ter sido influenciadas por mitos mais antigos da região. Avançando para a Grécia Antiga, o conceito de gigantes é ainda mais explícito. Os titãs e os gigantes, Gegenéis, são figuras centrais na mitologia. Os titãs, descendentes de Gaia, a Terra, e Urano, o céu, eram uma raça de divindades colossais que reinaram antes dos deuses do Olimpo. A sua luta pelo poder, a titanomaquia, espelha a ideia de uma ordem antiga e caótica que é substituída por uma nova e mais organizada. Da mesma forma, os gigantes, que nasceram do sangue de Urano, eram imponentes e desafiaram os deuses olímpicos, sendo derrotados em uma guerra conhecida como a Gigantomaquia. Essas histórias gregas, cheias de seres de proporções descomunais, refletem o mesmo fascínio da antiguidade por seres que ultrapassam o tamanho e o poder humanos. Mesmo no Egito Antigo, embora não existam gigantes comparáveis aos Nefilim, o conceito de semideuses e divindades que interagiram com humanos é bastante presente. Os faraós, por exemplo, eram considerados a encarnação de Horus, o deus falcão, e em algumas lendas a própria realeza tinha ancestrais divinos, que eram mais poderosos do que os humanos comuns. Essa fusão entre o divino e o humano ecoa o tema central da lenda dos Nefilim. A existência dessas narrativas paralelas em culturas tão distintas sugere algo muito importante. A história dos Nefilim não é uma anomalia, é parte de um padrão universal na antiguidade. A ideia de que uma raça de seres superiores, seja de origem celestial ou terrena, existiu no passado, servia para explicar a grandiosidade de certos feitos ou a escala de desastres naturais. Esses mitos preenchiam uma lacuna no conhecimento humano, atribuindo o inexplicável a seres de poder e tamanho extraordinários. Capítulo 5. A busca por evidências. Após mergulharmos no fascinante mundo dos mitos, a pergunta que persiste é: existiriam os Nefilim de verdade? O mundo da ciência, da arqueologia e da antropologia tem uma resposta complexa para isso. Ao longo dos séculos, a lenda dos gigantes estimulou uma busca incansável por evidências, muitas vezes resultando em descobertas que se revelaram equívocos ou fraudes. O tema das ossadas de gigantes é um dos mais populares e controversos. Histórias de esqueletos de tamanho descomunal, encontrados em diversas partes do mundo, circularam por jornais e publicações pseudocientíficas no século XIX e início do século XX. O caso mais famoso talvez seja o da chamada Descoberta de Cardiff, onde um esqueleto gigante foi encontrado em Nova York em 1869, causando alvoroço na mídia. Mais tarde foi revelado ser uma farsa, uma escultura de gesso e rocha criada para enganar o público. A verdade é que a maioria dessas descobertas de gigantes se revelou ser restos de mamutes, mastodontes ou outras espécies extintas que foram erroneamente identificadas por pessoas com pouco conhecimento de paleontologia. Apesar das inúmeras falsificações, a busca por evidências de uma raça de gigantes continua a alimentar o imaginário popular. A ciência, no entanto, não descarta a possibilidade de humanos de estatura notavelmente alta terem existido. A medicina moderna já documentou casos de gigantismo, uma condição genética que pode levar a um crescimento anormal. Embora esses indivíduos não chegassem ao tamanho de um gigante bíblico, eles eram notáveis e poderiam ter sido a inspiração para as lendas que surgiram na antiguidade. Um esqueleto com cerca de 2,40 metros encontrado no Egito, por exemplo,
é uma evidência de que pessoas muito altas existiram. Mas isso está longe de provar a existência de uma raça inteira de gigantes. Afinal, qual é o legado duradouro dos Nephilim para a nossa cultura? E por que essa história, mesmo sem evidências concretas, continua a nos fascinar? Capítulo 6. Conexões com outras civilizações. A força simbólica dos Nephilim não ficou restrita ao universo bíblico. Ao observar mitologias de diferentes civilizações, percebemos que a ideia de seres gigantescos, híbridos ou divinos aparece com frequência, o que sugere uma conexão profunda entre os Nephilim e arquétipos universais. Na Mesopotâmia, os Anunnaki são deuses que vieram do céu para ensinar e governar os humanos. Embora não sejam descritos como gigantes, sua origem celestial e papel como transmissores de conhecimento os aproximam dos vigilantes do livro de Enoque. Alguns estudiosos propõem que os Nefilim seriam uma releitura hebraica dos Anunnaki, adaptada ao contexto monoteísta. Na Grécia Antiga, os titãs representam uma geração de deuses primordiais, gigantes e poderosos, que desafiaram o Olimpo. A guerra entre titãs e deuses reflete o conflito entre ordem e caos, uma narrativa semelhante à dos Nefilim, que corrompem a terra e provocam a intervenção divina. Prometeu, por exemplo, rouba o fogo dos deuses para dar aos humanos, ecoando o tema do saber proibido. No Egito, os deuses híbridos, com corpos humanos e cabeças de animais, também representam a fusão entre planos. Embora não sejam gigantes, sua forma e função como mediadores entre mundos reforçam o papel dos Nefilim como pontes entre o divino e o terreno. Na mitologia nórdica, os Jotun, gigantes que habitam Jotunheim, são forças da natureza, muitas vezes em oposição aos deuses Aesir. Eles representam o caos, a sabedoria ancestral e a ameaça constante à ordem cósmica. Essa dualidade entre destruição e conhecimento é uma marca dos Nefilim. Até nas Américas pré-colombianas encontramos paralelos. Povos indígenas relatam seres gigantes que ensinaram agricultura, astronomia e medicina. Em algumas lendas, esses seres desapareceram após um grande cataclismo, uma narrativa que lembra o dilúvio bíblico. Essas conexões não provam que os Nefilim existiram, mas revelam algo mais profundo: a necessidade humana de explicar o extraordinário. Gigantes, híbridos e deuses caídos são formas simbólicas de lidar com o desconhecido, com o poder e com os limites da existência. Ao reconhecer essas semelhanças, percebemos que os Nefilim são parte de um diálogo global. Uma conversa entre culturas sobre o que significa ser humano, divino e tudo o que há entre esses dois extremos. E é justamente essa conversa que influenciou áreas do conhecimento que veremos a seguir, da astrologia à arquitetura, da filosofia à ciência. Capítulo 7. O legado dos Nefilim. Mesmo sem evidências arqueológicas, a lenda dos Nefilim se recusa a desaparecer. Sua história, tecida na antiguidade, provou ser um dos mitos mais resilientes e influentes de todos os tempos. O legado dos Nefilim não está em ossos gigantes ou em ruínas inexplicáveis, mas na forma como moldou nossa cultura, nossa arte e nossa própria imaginação. A narrativa dos gigantes inspirou incontáveis obras. Na literatura, eles são o ponto de partida para sagas de fantasia e ficção científica, como em livros que exploram a ideia de uma raça de seres antigos que coexistem com os humanos. No cinema e na televisão, o tema ressurge em filmes que trazem à tona a batalha entre o bem e o mal, com figuras sobre-humanas. A ideia de seres celestiais se misturando com mortais é a base de muitos enredos, do dramático ao apocalíptico. A história dos Nefilim também encontrou seu lugar nos videogames, onde a batalha contra gigantes e seres míticos é um dos elementos centrais da jogabilidade. Além da cultura popular, a lenda dos Nefilim continua a influenciar o pensamento religioso e filosófico. Para alguns, a história é uma metáfora sobre a luta eterna entre a ordem divina e o caos humano. Para outros, é um lembrete da nossa própria insignificância diante de forças maiores, sejam elas sobrenaturais ou as forças avassaladoras da natureza.
A história nos convida a questionar: por que o mal existe no mundo? De onde vem a corrupção? E qual é o nosso lugar nesse vasto universo? Em última análise, a história dos Nephilim é um poderoso lembrete de como a antiguidade tentou dar sentido ao mundo. Eles criaram mitos não para nos enganar, mas para nos explicar o que não podia ser explicado. E a nossa fascinação por esses gigantes, por esses homens de renome, mostra que essa necessidade de mistério, de maravilha e de questionamento continua viva em nós. A jornada pelos Nephilim chega ao fim, mas a busca por respostas sobre a antiguidade e seus segredos continua. Ao longo desta jornada, exploramos os Nephilim sob múltiplas lentes: bíblica, mitológica, cultural e filosófica. Vimos como esses seres misteriosos influenciaram religiões, inspiraram mitos universais e provocaram reflexões profundas sobre poder, saber e espiritualidade. Dos textos sagrados às teorias modernas, os Nefilim permanecem como símbolos vivos de nossa busca por sentido. Eles nos mostram que a antiguidade não era apenas um tempo de pedra e bronze, mas de ideias poderosas. Ideias que ainda moldam nossa forma de pensar, crer e imaginar. Ao entender os Nefilim, entendemos também a nós mesmos, nossos medos, nossas ambições e nossa eterna curiosidade pelo desconhecido. Se esse tema despertou sua atenção, há muito mais a explorar. Que tal investigar os Anunnaki, o livro de Enoque ou os paralelos entre mitologias antigas? Cada mito é uma janela para o pensamento humano, e cada janela revela um pouco mais da nossa própria história. Curta, compartilhe e comente. Qual aspecto dos Nefilim mais te intrigou? E qual outro mistério da antiguidade você gostaria de desvendar? A jornada continua, e o próximo capítulo pode começar com uma simples pergunta sua.